Agora, o que eu acho interessante é que depois, quando o Guto consegue convencer o mercado e a própria Som Livre, né, de usar fonogramas de outras, aí o disco de novela muda e a Sim. própria Som Livre muda, né? E então você botar disco em novela é o maior negócio que tem, entende? Todo mundo, o Lulu Santos era um cara muito assediado por isso, né? Porque todo mundo queria. Por quê? Porque primeiro, o compositor ganhava dinheiro com aquilo, né? A música Sim, tocava sim. na novela e a Globo tinha um sistema, tem até hoje um sistema de pontuação. Cada vez que a música toca, o cara ganha, né? O direito autoral, né? A música entrava para o disco da novela, que quando vendia mal, vendia bem, né? Quando uma novela era um fracasso, era uma venda boa. Quando Rock Santeiro foi quase 1 milhão, né? E lançou um segundo volume. Então, estar na novela já era bom. E, por fim, estar na novela como chama? Dava visibilidade para o disco do cara na gravadora. Uhum. Quer dizer, a música fazia sucesso, ele ganhava dinheiro na novela, ganhava dinheiro no disco da Som Livre, e o disco dele era alavancado, né? Sim. E depois ainda tinha o ao vivo, né? Depois, a partir dos anos 90, né? Com essa iniciativa da Som Livre, começou até o cara ainda fazia ao vivo. Eu me lembro eu me lembro de meu amigo Luiz Carlos da Vila, saudoso amigo, de chegar num lugar que a gente foi se encontrar lá com uma malinha de 60 mil reais de adiantamento da editora dele. 60 mil reais, eu estou falando há mais de 20 anos, tá? Hoje é 300 mil. Sim. Entende? Eu sei que ele terminou a casa dele com esse dinheiro, entendeu? E o que aconteceu? Por que ele ganhou esse dinheiro? Porque a música entrou na novela. Foi gravada pelo Zeca e entrou na novela. Zeca Pagodinho entrou na novela. Entende? Entendi. Isso gerava para o compositor. E você imagina, se o autor, pobre autor, ganhava isso, imagina quanto a gravadora ganhava, né? Nossa Senhora. Então era um negócio, se tornou um negócio. Era a principal mídia do Brasil, né? A principal mídia e que se multiplicava pelas outras mídias. Pois é. Né? Hugo, dá para considerar assim, um período de ouro da Som Livre? Foi os anos 70, foi os anos 80? É muito difícil dizer, porque você pode dizer, dependendo se você for sertanejo, você pode dizer que é agora, né? Entendi. A Marília Mendonça... Você sabe que eu não sou, né? Não, nem eu, Não, eu entendi, estava brincando. Mas a Marília Mendonça, ela ganhou Grammy depois de morta, né? Ela bateu recordes viva e recordes de streaming, né? Recorde mundial, lá nos dias de lançamento, né? Sim, sim. Agora nem me lembro, tá no livro aí, os números são números brutais, assim. Então você pode dizer que, de uma certa maneira, o auge da Som Livre foi dos anos 2014 para cá. O auge, né? O auge. Não, digo, você pode dizer isso. Pode. Minha, assim, para o meu gosto, assim, eu acho que os anos 70 são imbatíveis, assim, porque a Som Livre ela fazia trilhas maravilhosas, originais, né? Sem contar com música. E eu acho que a maior parte delas é muito boa. Tem algumas ruins, claro, você não acerta sempre, mas a maior parte das trilhas são muito boas. Você tinha esse lado de vanguarda, que o Heitor lembrou muito bem. Então você tinha discos muito curiosos. O do Sidney Miller é maravilhoso, entendeu? O do Edi Star é muito interessante. O da Tuca também. Vou lembrar 3 discos aqui que a gente não falou. Só mostrar aqui, mostrar aqui as capas. Tudo são livres, né? Não estou vendo. Está pequeno aqui para mim. Sai Guarabira, exatamente. Perão de Peixe com Pimenta. Esse disco. Esse disco aqui que é também fabuloso. São livres, né? Maravilhas Contemporâneas. É o primeirão dele. Não, o segundo. É o segundo disco dele. Segundo.
E tem essa curiosidade aqui, né? Que esse disco aqui que eu comprei em Londres, esse disco. E você não chegou na história, não? Você não chegou na história ainda, não? Cheguei na história. Que é muito engraçada também, né? Ele quebrou a Som Livre? Ele quebrou literalmente. Quebrou literalmente a Som Livre. Tim Maia sendo Tim Maia, né? Mas enfim, nos anos 70, eu acho que tem as trilhas, eu acho que tem os discos de vanguarda, tem a Rita Lee, tem o Djavan, né? Entendi. Os grandes artistas que ela formou. Tem, por exemplo, se você me perguntar, vários repórteres aí me perguntam nas entrevistas, né, qual o seu disco favorito da Som Livre, o que mais te marcou, não foi nenhum desses que a gente falou, de verdade. Foi Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha ao vivo no Canecão. Assim, esse disco era da Som Livre. O Aloysio de Oliveira, que foi o grande produtor da ao vivo, né? Eu tenho esse vinil. Isso era um disco da Som Livre maravilhoso. Eu ouvi até... Assim, isso me educou mesmo. Assim. E é muito interessante porque o grande produtor da Bossa Nova, primeiro na Odeon, né, no final dos anos 50, depois na Philips, início dos anos 60, depois na Elenco, que ele criou, né? E depois ele foi para Som Livre. Né? O disco do Djavan, o primeiro, é produzido por ele. Ele produziu vários discos na Som Livre. E, finalmente, essa obra-prima, que é 10 anos depois do show no Zum Zum, que ele tinha produzido, o Tom e Vinícius se encontram de novo, né? Desculpa, depois do show do Bom Gourmet, né? Nos anos 60. Então, eles se encontram de novo. E esse é um disco da Som Livre, que talvez é o disco que eu mais ouvi. Maravilhoso. Eu tenho um vinilzão da época. Eram tempos que se justificavam um disco ao vivo gravado no Canecão ser lançado, porque Tom, Vinícius, Miúcha e Toquinho era um show que tinha de segunda a domingo, às vezes 2, às vezes 3 sessões, né? Porque era muito sucesso. E assim, existia um público para isso, né? Ingressos mais baratos, naturalmente, e tal, mas existia uma demanda para esse tipo de temporada longa, né? E os shows não eram tão caros. E foram muitos meses esse show no Canecão. Então, mas os shows não eram hiperinflacionados como são hoje. Um show, você ia no Canecão, você trabalhava no centro ou na Zona Sul, você saía do trabalho, você ia de happy hour e ia assistir o que estava em cartaz no Canecão. Exatamente. E o caso e esse show ficou em cartaz mais de um ano, né? E ele ia se transformando. Então, as pessoas, meus pais, eles foram algumas vezes, né? Não se ia uma vez só, né? Sim. Era um evento, né? Era um evento.